Gente, então vamos seguir aqui, que a Carol conseguiu conectar, tá tudo certo. A gente vai falar sobre um assunto agora muito sensível e muito importante, que é o luto neonatal, luto gestacional. E quando a gente fala de prematuridade, é uma situação que muitas vezes se apresenta e que a gente tem que pensar cada vez mais de que maneira acolher essas famílias que passam por um luto, né, desde o primeiro momento, e ajudá-los a atravessar, então, essa situação que realmente é devastadora, né, e só quem passa sabe que é o trauma que isso deixa, que acho que as famílias, a recuperação nunca é 100%, né, é uma constante busca, né, de equilíbrio, assim como todos nós, mas o luto gestacional e neonatal também traz esse peso, né, que é a perda de um filho. Então, para conversar aqui com a gente, eu vou chamar a Carolina Oliva, que é psicóloga. Olá, Carol, bom dia. Oi, querida, bom dia, como vai? Tudo bem? Obrigada por estar aqui com a gente hoje, falando sobre um tema tão importante dentro do universo da prematuridade, que a gente quer cada vez mais trazer isso à tona para capacitar os profissionais de saúde, para acolher essas famílias da melhor forma. Eu queria que tu te apresentasse e a gente vai conversando aqui, fazendo um bate-papo, mas a palavra é tua. Obrigada, querida, obrigada mesmo. Primeiro, eu preciso agradecer imensamente pela confiança no meu trabalho e dizer que eu conheço a ONG Prematuridade.com há muitos anos, pelo menos uns 4 anos, porque eu também tenho um bebê prematuro, inclusive ele está assistindo lá na sala, ele não é mais bebê, ele deve estar falando, para de me chamar de bebê, mamãe. Mas, enfim, exatamente. Vou fazer uma apresentação breve, depois a gente entra para discorrer no tema, mas pode me interromper o tempo inteiro, tá, querida? Que você quiser, a gente vai fazer um bate-papo mesmo, né? Afinal, eu não sou detentora do saber aqui, quem sou eu, né? Estamos aqui para compartilhar histórias, inclusive eu quero parabenizar por toda a organização da virada, tá uma coisa linda demais. Eu tô impressionada, como que a pessoa tá acordada esse tempo todo. Faz um revezamento aqui, é muita adrenalina. Exatamente, perfeito, mas isso é muito bom, quando é chuva de emoção, de amor, de necessidade de falar sobre uma causa tão importante, é muito necessário mesmo, vocês estão de parabéns. Verdade, bom, deixa eu contar para vocês. Minha história com a maternidade começou de uma forma diferente, sabe? Eu, na verdade, quando eu decidi ter meu primeiro filho, foi meio que no susto, assim. Meu primeiro filho, ele chamava João, e eu tive ele com 26 anos, mais ou menos. Eu era psicóloga, mas eu não era psicóloga clínica. E eu trabalhava dentro de empresas, organizações, né? Então, eu decidi parar de usar o anticoncepcional, porque na época eu tive um diagnóstico de endometriose. Então, a médica falou, Carol, pode esquecer, não precisa se preocupar, porque não vai vir bebê tão cedo. Então, tirei, falei, então tá bom, então vamos namorar, vamos fazer tudo, mas sem preocupação. E aí, no primeiro mês, eu tive o positivo. Foi um susto absurdo, um misto de sentimentos. A gente sabe que pegar um positivo, por mais que a gente esteja querendo muito, é um susto, né? É um choque de realidade muito, muito grande, mas necessário, né? Até para aquela mãe ali já se construir, já entender todo o seu papel. E aí eu tive uma gravidez muito tranquila do João. Não tive nenhuma intercorrência que você falasse assim, nossa, toma cuidado, isso pode te causar um problema, ou pode causar um problema para o bebê, etc. E por volta das 28 semanas, mais ou menos, eu lembro que eu fiz uma ultrassom e eu lembro que ele estava com 1 quilo. Ele já estava um pouco baixo peso para a idade gestacional. E aquilo na época, como eu era muito tranquila, eu venho de uma família super tradicional de parideiras, minha avó teve 19 filhos, então, nossa, pensa bem, 19. Então, acabou que isso para mim, não, mas é porque ele é pequeno mesmo, sou pequena. Só que hoje a gente sabe, né, que não existe isso, né, de bebê pequeno, existe bebê pequeno, bebê grande, mas não existe essa coisa de não prestar atenção quando um bebê não está desenvolvendo corretamente dentro do útero, né?
Então, o meu médico não ligou alerta, ele era mais naturalista, assim, eu sempre quis um parto normal, sabia que isso era melhor para mim e para o bebê. Então, acabou que, eu vou tentar resumir o máximo, tá? Já tá acabando. Tranquila. Então, acabou que eu estava muito tranquila também. Só que eu dei um espaço entre ultrassons um pouco grande, e assim, a gente não preocupou muito. E aí, por volta das 33 semanas, eu sentia que o Joãozinho, ele estava mexendo menos, sabe? E aquilo começou a me incomodar. E eu falava para o médico, eu lembro que eu engordei muito de um mês para o outro, assim, foi coisa de 9 quilos, era inchaço, não era engordar. E Uhum. aí eu já estava começando a entrar num processo de má coagulação sanguínea, de trombofilia, de fato. E aí, só que eu não sabia disso, eu não sabia da minha tendência, aquela coisa que a gente já sabe como é. Infelizmente, não faz o diagnóstico de forma preventiva, né? Então, com isso, eu senti, eu lembro que era um feriado, eu senti que ele parou de mexer. E aí eu tinha uma ultrassom marcada 2 dias depois, isso era num sábado. E aí eu liguei para o médico, na época ele me tranquilizou e falou, Carol, não precisa, naquela época não tinha ultrassom em BH, em todos os hospitais e maternidades no final de semana, então tá bom, vou segunda-feira. Quando eu cheguei na segunda-feira, o médico, ele foi escutar o coraçãozinho, foi fazer as medidas, né, fazer ultrassom de rotina, e infelizmente eu perdi meu filho, eu descobri que perdi meu filho nesse dia, nas 34 semanas de gestação. O João teve parte, assim, extremamente importante na construção da minha história como mulher, como psicóloga, como mãe de Anjo. E a partir dali, depois de toda a dor, todo o luto difícil demais, que a gente vai entrar nesse assunto, todas não faz, mas os momentos do luto muito intensos, cheguei a precisar de um processo bem intenso também com psiquiatria, entrei numa fase depressiva, não é porque eu sou psicóloga que eu estou imune a qualquer tipo de sentimento, emoção, né? E aí, logo depois disso, eu comecei a me enveredar muito, assim, para a parte de estudos e práticas sobre o luto materno de famílias. Porque uma coisa que está muito clara dentro de mim, que sempre esteve, desde a faculdade de psicologia, é que nós nunca fomos ensinados e preparados a lidar com a morte. E lidar com a morte no nascimento, né, quando existe esse encontro da vida e da morte no mesmo momento, é algo que dilacera mesmo uma mãe, uma família, um casal que está ali vivendo um sonho, né, vivendo projeções, idealizações, fantasias com aquele bebê. Então, assim, no meu caso, eu tive uma perda, esperei um tempo, engravidei novamente e tive o meu Rafael, que é o meu bebê arco-íris, né? Como a gente chama. E a gravidez do Rafael foi uma gravidez bem difícil, porque eu não esperei muito tempo para engravidar novamente. Eu tinha tido um parto normal e a médica liberou de 3 a 6 meses, tudo tranquilo. E eu cegamente queria muito ser mãe, pensando não na substituição do primeiro filho, mas em viver a maternidade mesmo, aquele afeto, aquele desejo de ser mãe, né, de maternar. Então eu peguei meu positivo 4 meses depois, 3 a 4 meses depois, foi muito rápido. E essa proximidade do parto acabou fazendo com que o Rafael pudesse vir de forma prematura. Isso era muito claro dentro de mim e a nova médica me explicou isso muito, que ela era especializada em gestação de alto risco. Então, para entrar nessa parte da prematuridade, isso vivia uma constância dentro de mim, o medo, a preocupação, o desespero, a culpa, se aconteceu alguma coisa, a culpa é minha, engravidei muito rápido, todos os sentimentos envolvidos, né, numa situação dessa, eu vivi de forma muito intensa, porque eu vivi um luto juntamente com uma nova história, né? Eu não dei esse espaço para compreender, enfim. Eu costumo brincar nos meus vídeos e palestras que casa de ferreiro, espeto de pau. A gente fala, né? Espera um pouco, vamos tentar reerguer emocionalmente, fisicamente, mas a gente sabe que o desejo do ser humano é algo muito forte, muito poderoso, né? Eu vivia com essa constância de medo da prematuridade, sabendo, eu não sei se eu sabia internamente, parecia que eu sabia, que eu não ia
passar de 34 semanas. Aquilo ficou muito claro dentro de mim por conta da primeira perda. E querendo ou não, se você for pensar, eu estava grávida há mais de... Eu fiquei 17, 16 meses grávida, né? Se for pensar pela proximidade do parto. Sim. Então, aquilo, além de ser muito intenso, aquilo se transformou numa meta, né? Se eu chegar nas 34, tá ótimo. Se eu chegar nas 34, tá ótimo. E aí, com 33 semanas e 6 dias, minha bolsa rompeu. Uma coisa absurda, assim. E aí, aquele misto de sentimentos. Eu desenvolvi a incompetência istmo-cervical, né, na gravidez do Rafael, por conta da aproximação, bem possivelmente, do parto e por conta do estresse. A gente sabe que o estresse elevado, o medo, a angústia, aquela coisa toda vivenciada numa gravidez, eleva o nível de cortisol, que é o hormônio do estresse, estoura a bolsa, né? É um dos riscos que a gente corre com essas emoções tão intensas. Então, estourou a bolsa, 33 semanas e 6 dias. Rafael tinha peso de 31 semanas, mesmo tomando heparina, eu ainda tive um pouquinho, trombosou um pouquinho minha placenta de novo. Eu acredito hoje que seja porque eu não tomei o AS, né? Outros médicos falam isso comigo, outros hematologistas. Não é bom falar medicação, mas a gente sabe o que envolve anticoagulação para trombofilia. E na época tinha que ter aumentado a dose, acabou não aumentando, mas tudo bem. Igual eu falo, parto bom e vida com a maternidade boa é com filho vivo, com filho nos braços. Então, o desfecho para mim não importava, via de parto nem nada. O que importava era meu Rafael vindo para mim, no meu colo, tá tudo certo. E a própria médica falou, Carol, não, vamos fazer essa cesárea, porque você tá muito ansiosa, eu estava mesmo, não estava preparada nem para parto. Ela tirou o Rafa, ele teve um desconforto respiratório bem forte, assim, e ele tinha peso de 30, 31 semanas e teve que ir para o cenário de UTI. E eu não estava absolutamente nada preparada para vivenciar aquele cenário. E é algo que eu acredito que a maioria das pessoas aqui já falou, e é algo que vocês falam o tempo inteiro, viver aquilo ali, só quem vive mesmo para entender, só quem entra naquele cenário e vive todas as emoções para entender. E aí, o assunto hoje é luto gestacional e neonatal. Mas eu não quero prolongar muito da minha história, mas eu quis fazer esse contexto só para vocês entenderem. A partir de então, eu fui estudar sobre isso, eu fui me formar mesmo, de fato, em psicóloga clínica, porque eu antes era psicóloga, mas não atuava com atendimentos. Sempre falei que não ia atuar com atendimentos, hoje é minha missão de vida mesmo, desde 2014, 2015, que eu estou nessa luta e graças a Deus tudo certo. Então, eu falei, gente, eu tenho que fazer do meu luto um trabalho mesmo, eu tenho que fazer alguma coisa com isso. Eu não posso entender que aconteceu, deixar isso quietinho lá, vivenciar a vez ou outra, chorar a vez ou outra, porque o luto, ele não tem prazo, né? A gente tem que lembrar disso. O luto, existem vários estudos que concluem sobre fases do luto, momentos do luto, mas a gente sabe que ele não é uma coisa engessada. O luto é muito individual. A gente tem que começar a falar mais sobre isso. A gente está falando tanto de quebra de tabus, e é um tabu muito forte na nossa sociedade, e é um tabu muito forte dentro das maternidades. Os profissionais não estão preparados para lidar com uma mãe em luto e com uma família que perde um bebê. Né? As pessoas confundem sentir o luto, principalmente, com fraqueza, com fracasso, né? Fraqueza, enfim, com coisa depressiva, coisa mórbida. Mal sabem elas que é justamente sentindo, falando sobre o assunto, vivenciando aquilo, é que você consegue, não a superação, né? Porque superar, como você mesmo disse, superar é algo para além da nossa necessidade, para além do nosso entendimento, né? Quando a gente perde um filho, nós não fomos ensinados a isso, como eu disse, e quando a gente perde, é como se a gente reencontrasse as nossas sombras, sabe? Como se a gente olhasse para dentro e começasse a ver que a gente tem sentimentos, tem emoções que a gente nem imaginava e sonhava um dia viver, né? Então,
Eu vou falar um pouquinho sobre as fases, mas eu quero que vocês entendam que não são fases, são momentos, e o luto é algo cíclico, ele não é algo linear, algo que você vai passar pela primeira, segunda, terceira, quarta, quinta fase, e aí lá na frente você finaliza isso. Não. Né? A gente sabe que existe luto normal, que é o luto de você sentir isso tudo, viver isso tudo, se permitir e chegar ao momento da dor encontrar seu lugar, mesmo faltando aquele pedaço muito importante, a dor encontra o lugar dela, e aí você consegue se ressignificar, você consegue pensar em outra história com a maternidade, ou não, às vezes a mãe não quer mais, e isso é super compreensível e tem que ser respeitado. Então, o luto, ele tem basicamente 5 momentos, assim, que, como eu disse, são cíclicos. Existe a fase da negação, que geralmente é a primeira fase, que é quando a gente tem a notícia que perdeu o bebê, e aí aquilo vem para você de uma forma, e seu organismo, ele tenta combater isso não aceitando, negando. Então, ele vai falar, não perdi meu filho, não. Olha esse ultrassom direito, olha esse exame direito. Não, esse aparelho seu está com problema. De jeito nenhum, eu não sou capaz de lidar com isso. Como é que você inventa uma história dessa? No meu caso, inclusive, era 1º de abril, olha a situação. Naquele momento, eu sou muito, assim, divertida, brincalhona, eu cheguei a falar isso. Eu falei, não, mas você não está fazendo uma piada dessa, né? E, infelizmente, era a pior verdade. Mas, então, você entra numa fase de negação muito forte. Essa fase, assim, ela não costuma durar muito, não. Porque, como eu disse, a partir de então, você vai começar a compreender que aquilo é uma nova realidade. Então, você entra na fase da raiva. Você entra na fase da raiva e ela significa que você quer a todo tempo entender o que aconteceu. O que eu fiz de errado, o que o médico fez de errado, o que faltou ali preventivamente que a gente não fez. Então, você quer achar culpados a todo custo e aquilo se torna uma meta, sabe? Você quer saber, você quer fazer exame, você entra no Google, vira o próprio Dr. Google pesquisando sobre tudo. E mesmo tendo a notícia ainda na fase da negação, você está ali, ó. Você está ali bem focado em descobrir a causa. Então, após a negação, existe a fase da barganha. O que é isso? É a fase da negociação. Algumas pessoas costumam até conversar com as crenças delas, né? Seja Deus, seja quem for. Elas chegam a comentar e falam assim, Deus, um exemplo, não tem como a gente fazer uma troca, assim, você não leva meu filho, né? E aí eu me torno uma pessoa melhor. Eu vou fazer mais pelo social, eu vou cuidar mais das pessoas, aquilo entra numa fase, assim, de pura introspecção mesmo, de ainda resgatar uma fé que às vezes está até desconstruída ali no meio do caminho, porque é outra coisa que acontece muito com mães enlutadas, né? As mulheres, elas não entendem que Deus é esse que levou meu filho, né? Que uma raiva ou de uma pessoa, ou do próprio médico, ou de Deus, ou da crença dela. Então, essa fase da negociação e da barganha, ela costuma ser uma fase que dura pouco, mas é uma fase que realmente é muito importante, até para absorver esse impacto, sabe? Para ir elaborando um luto dentro do tempo de cada pessoa. Carol, e existe... falou negação, depois raiva e depois a barganha. Exatamente. Tá, eu vou colocar aqui depois na tela. Tá. Sim. Então, existe também um dos momentos que pode acontecer com a pessoa, que é muito comum, que é a fase depressiva, de fato. Eu não estou falando da patologia depressão. A pessoa ela não tem que ter um diagnóstico de depressão por estar no luto. Absolutamente de forma alguma. É claro que se aquela pessoa já faz um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, ela exige mais atenção desses profissionais. Mas não necessariamente ela tem que tomar uma medicação para cessar aquela dor. Muito pelo contrário, não é hora disso, né? Muita gente mascara esses sentimentos. Se dopa com medicação desnecessária, enfim, a gente sabe que não tem necessidade mesmo. E aí, essa fase depressiva é a fase que, de fato, a mulher entende que ela está em luto, que ela está sem o filho. É como se caísse a ficha mesmo, é como se ela chegasse numa conclusão da finitude do maior amor da vida dela.
que é a coisa mais terrível que pode acontecer, eu acredito, como mulher, né? Como mulher mãe. Então, ela vai chorar muito, ela vai lamentar, ela vai sentir um pouco de pena dela mesma, ela vai falar, poxa, será que eu mereço isso? Por que isso comigo? É a fase dos porquês muito fortes, é a fase dos e se eu tivesse feito isso? E se eu não tivesse tomado um chá naquele dia? E se eu não tivesse... Sabe, são questões muito fortes, assim, entra numa fase de culpa muito forte interna, é muito difícil para essas mulheres trabalhar o auto-perdão, porque querendo ou não, na cabeça dela, né, ela é a única a enviar, era a única a enviar nutriente e oxigenação para aquele bebê. E o organismo dela falhou, ou às vezes na prematuridade, às vezes o organismo também falhou, e para ela isso é uma culpa absurda, só que a gente sabe que ela não tem culpa de absolutamente nada. Essa mulher, se ela quisesse fazer alguma coisa, enfim, não tem absolutamente nada a ver. Ela queria o bebê dela feliz, saudável, no colinho dela, amamentando, se possível, tudo fazendo dentro das possibilidades dela. Então, no consultório, eu absorvo muito as mulheres nesse momento. Assim, é muito comum eu receber no consultório, a maioria das minhas pacientes, por eu fazer esse trabalho, são mulheres em luto, então elas geralmente chegam nesse momento, porque é um momento de muita dor, muita dor. E você não vê luz, você não vê nada. E geralmente, esse momento da fase depressiva é um momento de fuga também. Porque essa mulher, para a maioria das mulheres, né, ela convive com familiares e com pessoas que não compreendem a dor dela. E isso é o mais forte, isso é o mais pesaroso, porque as pessoas ainda não reconhecem o luto gestacional e neonatal como uma perda de fato de uma pessoa, né? Para as pessoas assim, ainda não nasceu, ou você é nova, você pode ter outro filho. Você não percebeu nada? Podia ter tirado, sabe? Isso não ajuda em nada. São palpites completamente desnecessários que a nossa sociedade, que as pessoas falam com essas mulheres e elas lidam com isso de uma forma muito triste, porque o luto materno, ele é um luto extremamente solitário. E eu acredito que na prematuridade, né, assim, eu vivi isso, eu sei, as mulheres que vivem numa UTI com a iminência de morte dos seus bebês, também vivem uma solidão absurda. Por mais que o pai esteja ali, que seja presente, responsável, né, ali do lado, ela vive uma solidão absurda. A própria maternidade, né, se você tem um bebê, ele nasce saudável, você fica saudável, vai para casa, é uma vivência muito solitária. Mas quando existe uma vivência de uma mulher que perde um filho, é mais solitário, é mais dolorido. O puerpério de uma mãe em luto é algo assim que junta com questão hormonal, junta com outras questões sociais também. Então, essa fase da depressão, que costuma ser uma fase que se ela não for vivida de forma intensa, de forma correta, né, respeitando os momentos, chorando quando tem que chorar, vivenciando toda a dor. É estranho falar isso, né? Porque as pessoas confundem chorar, sentir dor emocional com fraqueza, como eu falei, só que não. Se você não se permite a isso, se você não vive a sua história, o seu momento, você vive consequências muito maiores mais para frente, né? Você pode desenvolver casos de transtorno de estresse pós-traumático, bem graves, de ansiedade, né? Depressão, síndrome do pânico, de depressão mesmo, patológica, que necessita de uma ajuda psiquiátrica. Então, é muito importante viver todas essas fases. E a última fase é a fase da aceitação, que é quando essa mulher e essa família de fato compreende o que eles viveram e compreende não que eles precisavam viver isso, porque é aquela coisa, né? Eu até entendo, mas não aceito. É difícil demais de aceitar uma perda, por mais que você ressignifique isso depois, vive uma nova história e tudo. Essa superação mesmo, de fato, é muito difícil,
Nesse momento da aceitação, geralmente os choros são menores, sabe? Aquela mulher ela já consegue viver uma rotina mais tranquila, ela já consegue levantar da cama todos os dias, se organizar, cumprir suas rotinas diárias. Isso é bem possível já, né? Mas igual eu falei, as fases podem voltar a todo tempo, né? Só que elas podem voltar, se você vive corretamente todos os momentos, elas podem voltar a todo tempo de forma transformada, com uma saudade, sabe? Uma saudade não mais dolorida. Geralmente, o primeiro ano de uma perda de qualquer ente querido, né, muito próximo, pai, mãe, filho, é o mais difícil, porque você vai lidar com datas comemorativas, com aniversários dos membros da família e com o aniversário do próprio falecido, que no caso que a gente está falando é de um bebê. Então, em casos de prematuridade, quando a gente vê agora entrando no cenário de UTI neonatal, é algo também muito difícil, porque a gente sabe muito bem que é formada uma grande rede de apoio dentro da UTI neonatal, entre mães, né, que estão vivendo essa prematuridade. A maioria dessas mães não deveriam estar ali. A gente sabe que poderia muito bem ser evitada, um pré-natal rigoroso, preventivo, previne morte materna e infantil de uma forma assim, quase que exata, né? A medicina não é exata, a nossa área da saúde não é, mas a gente sabe que essas medidas, quando são bem tomadas, pode ter um desfecho diferente. Então, além daquela mulher não saber lidar com o cenário, com o bebê que não é saudável, o bebê que está ali precisando de aporte, às vezes, medicamentoso, ou até alimentar, ou aporte de oxigenação, aquilo ali para ela é como se ela vivesse próximo da morte o tempo inteiro. As notícias são muito difíceis, os barulhinhos da UTI, aquela coisa toda que parece que até hoje eu não gosto de escutar. Às vezes eu vou acompanhar alguma paciente, eu vejo que ela está ligadinha ali num pós-parto mais difícil, né? O que teve uma trombose no parto, na gravidez, ela precisou ficar internada, eu escuto aqueles barulhos, o neném tá ótimo, mas eu escuto o barulho e a gente fica já com aquela sensação de, poxa, que difícil que é aquilo. E quando a mulher vive uma perda ali naquele cenário, e ela percebe que o seu bebê tá bem, é como se ela vivesse a dor daquela mulher junto, sabe? Porque elas criam uma rede tão bonita, é tão maravilhoso, aqueles momentos tão difíceis do lactário, de tirar uma gotinha de leite. Mas, assim, uma gotinha é vida, né? Então, tira uma gotinha, coloca pro bebê. Agora, quando ela vê uma mãe ali do lado dela, vivendo essa morte, além dela querer tirar com a mão, assim, né, que a vontade é essa, nossa, e entra numa fase de negação junto, não é possível, esse bebê lutou tanto, essa família merecia tanto. Então, assim, quando se perde um bebê, todas as mães perdem um pouquinho, né? Dentro da UTI isso é muito sério, muito forte e claro, né? Então, além disso, ela retorna à situação dela e entende mais gravemente ainda a gravidade do seu filho. Ela entende mais forte. Né? Ela fala, puxa, está acontecendo hoje com ela, pode acontecer comigo. Principalmente em casos de bebês muito novinhos, né? Que nascem muito prematurinhos, na prematuridade extrema. Mas, enfim, eu tô que falo, né? Eu falei, se deixar, eu vou... Mas é muito bom te ouvir, Carol, porque eu já te chamando de Carol, né? Porque além da tua experiência pessoal, com certeza isso te trouxe muito mais sensibilidade para aplicar as técnicas, né, de teoria, de psicologia para ajudar outras mães, né? E tu ter passado por isso, com certeza te dá esse conhecimento de causa, te traz essa sensibilidade muito maior, e é lindo de te ouvir falar como a gente não se dá conta, claro, quem não passa pelo luto não sabe nem quais são as fases, mas como é importante a gente saber que existem fases, que existem momentos para serem vividos e que existe ajuda para isso, para passar por isso de uma maneira mais
saudável possível, Leve. menos traumática, Exato. porque traumático com certeza é, né, Com Carol? certeza. Uma perda gestacional e neonatal sempre vai ser traumático, mas vivenciando cada etapa ali do luto de uma maneira integral, se elas voltarem, ou enfim, se alguma coisa não ficar bem resolvida, a chance de ser algo mais grave, assim, é menor. Então, Exato. é muito legal conhecer isso e poder mostrar para as pessoas que, né, é possível passar por uma perda com suporte, com ajuda, que existem, né, profissionais que estão aí, como tu e outros profissionais, para ajudar essas famílias. E então, eu estou aqui, nem vi o tempo passar, acho que eu vou ler alguns comentários aqui Por que favor. fizeram, então daí a gente segue. Aqui Sim, no início, sim. o João Paulo disse que é um tema de extrema relevância e que é difícil, inclusive, para os profissionais lidar com o luto das famílias. Mas, para isso, eles podem ser capacitados, né, Carol? Exato. Uma das minhas missões é essa também. Antes da pandemia, eu estava fazendo algumas palestras, né, algumas reuniões, inclusive com maternidades, para a gente tentar mudar esse cenário, né, a partir de vivências. Eu nunca fui para fora, mas eu já entrei em contato com diversos hospitais e maternidades pelo mundo inteiro, e lá fora a gente vê que culturalmente o luto ele é muito melhor acolhido, né? Uma mulher enlutada hoje, por exemplo, em Londres, uma mulher enlutada lá que passa pela perda gestacional, ela vai ter todos os recursos, não só físicos, mas emocionais, né? Aquela mulher, quando ela perde um filho, ela precisa viver, inclusive, a despedida daquele filho. Então, isso é muito forte. Aqui no Brasil, infelizmente, ainda a grande maioria das maternidades não tem protocolos para que esse cenário mude, assim, não existe, sabe, protocolos, até existe protocolos de humanização, tá pregado lá, né, na sala de ginecologia e obstetrícia, mas infelizmente, esses profissionais, na maioria das vezes, os residentes, eles estão mais informados, por incrível que pareça, assim, os residentes hoje, eles acessam a internet, eles têm a oportunidade de se informar sobre absolutamente qualquer assunto e se preparar para qualquer situação desafiadora, mas ainda é muito enraizado o luto, sabe, o tabu do luto nas maternidades e na classe médica. Eles não aprendem isso na faculdade. Então, eles têm que buscar essa formação. O luto é uma formação. Dar uma notícia para uma mãe de UTI, por exemplo, uma pediatra que vai dar uma notícia de possivelmente perda iminente, ela precisa ter uma capacitação, ela precisa dominar a comunicação de más notícias, que é uma formação que não existe na faculdade, né? E é tão básico que deveria existir em toda a área de saúde pelo menos uma disciplina dentro da faculdade sobre luto. Existe espiritualidade, existe várias disciplinas, mas sobre o luto específico de famílias, assim, como lidar, o que falar, o que não falar, que é algo que eu acho importante falar também, porque nesse momento o ideal é não falar nada, é acolher, é se colocar como apoio, falar, olha, eu tô aqui, se você precisar que eu faça um almoço para você, se você precisar, que é uma rede de apoio mesmo. O apoio nesse momento não é falar, você tá nova, você pode ter outro filho. Não, é um apoio mesmo, físico. O que essa mãe precisa? O que esse pai precisa? O pai geralmente, a nossa sociedade ainda faz muito isso, o pai geralmente vai cuidar da parte burocrática. Do enterro, do velório, e isso é muito cruel, gente, isso é muito cruel. Claro que isso faz parte da elaboração do luto, mas deveria ter um apoio junto, não tem que ser o pai lá sozinho, ele viver aquilo tudo sozinho, sabe? E em muitos dos casos, a mãe, às vezes, está internada também, não só o bebê, ela não consegue ir despedir do seu filho. Então, é importante dentro da maternidade, não somente em luto gestacional, mas no luto neonatal, principalmente dentro da maternidade, fazer algo simbólico ali para aquela família, sabe? Um momento de despedida, um momento de... Gente, meu filho foi embora, eu fiz meu filho junto do meu esposo, olha, é um bebê lindo, ele tá ali, mas ele foi embora. Você precisa muito, né? Se falar para essa mulher, ela precisa muito se despedir desse filho, porque tirar uma foto, tem gente que tem medo, o que vão pensar de eu tirar uma foto do meu filho? Gente, é seu filho,
Você vai querer lembrar de cada pedacinho dele, às vezes memória falha principalmente em momentos de dor, de emoção forte, de situações que você não controla, né? Então é muito importante. E dentro das maternidades, esses protocolos ainda estão muito falhos, muito falhos. A gente ainda vê, né, Carol, maternidades que colocam mães que perderam os bebês junto com mães com seus bebês. Isso é, nossa, não dá nem para Horrível. falar. Eu vivi isso, eu sei exatamente o que é isso. E não dá mesmo para aceitar uma situação dessa, porque é uma questão de dignidade humana, sabe? Eu penso muito por esse lado, assim, social, porque aquela mulher, ela tá vulnerável de absolutamente tudo, principalmente mulheres que acabaram de parir, ela tá ali nua, né? Ela, enfim, seja pela cesárea ou pelo parto normal, ela tá ali numa vulnerabilidade física e emocional muito grande. Sem chão, não tem chão. Sem chão. Não tem chão. A vontade dessa mulher é de ir junto com aquele bebê. Ela não quer pensar em sobreviver aquilo, porque é uma sobrevivência quando se perde um filho. Você, vou viver o luto. Não, você está sobrevivendo junto da vivência do luto, assim, porque é algo muito forte, muito difícil. É verdade, Carol. O João colocou uma coisa bem interessante que algumas vezes, na fase da barganha, a vontade de trocar pela a própria vida. Perfeito, né? João. Me leva. Perfeito. Por que você foi fazer isso comigo, né? Deus, ou qualquer crença que a pessoa tem, por que não me levou, foi levar meu filho, que não tem nada a ver com esse mundo doido aqui, e podia estar vivendo aí feliz e construindo uma história melhor que a minha? A Fabiana diz que lidar com as famílias nessas fases é fundamental, que a gente precisa aprender, e eu acho que essa é a principal mensagem, né, Carol, que também tu veio nos trazer, que a gente precisa aprender enquanto sociedade, enquanto profissional da saúde, enquanto pessoa, porque isso pode acontecer na nossa família, na nossa roda de amigos, no nosso trabalho, e a gente tem que saber o que falar e o que não falar também, principalmente, né? Exato. A Paty botou aqui que quando uma mãe perde um filho, todas as mães do mundo perdem também. A Paty é mãe de TI, né, e viveu essa experiência e realmente esse sentimento de empatia, né, pelos bebês que estão ali junto. Sim. O João Paulo diz que no Brasil temos uma falha grande na formação dos profissionais de saúde, uma disciplina voltada para tanatologia, cuidados paliativos, deveriam ser obrigatórios. Perfeito. Excelente, João. Excelente. Algumas faculdades já têm, tá, João? A gente está na luta por isso também. Mas eu vou aproveitar e vou mencionar aqui, Carol, rapidinho, o trabalho da ONG Amada Helena, que é uma parceira da ONG Prematuridade.com, a Tati Mafini, que é minha amiga e é uma inspiração, uma mulher maravilhosa. Ela é. Enfim, e que também está aí na luta por esses projetos de lei para garantir que não aconteça isso de colocarem uma mãe que perdeu um bebê com uma mãe com seu bebê, e entre outras atrocidades emocionais que acontecem por aí com as mães que perderam bebês, né, Carol? Sim, sim. Inclusive, eu estou num grupo que é idealizado pela Tati, a Humanização do Luto, e tem vários tipos de lutos, né, mas vivenciados em luto da perda infantil mesmo, né, desde o luto perinatal, gestacional, neonatal e até a primeira infância, então adolescência também. Mas Tati é uma mulher incrível, assim, e não tem como não lembrar dela, porque a ONG Amada Helena faz um trabalho de conscientização, assim, extremamente necessária, e ela toca exatamente nesses momentos, assim, de reconhecimento da dor, e nós temos esse grupo, mas é um grupo formado, assim, de vários movimentos, né, vários movimentos maravilhosos, e hoje, ainda bem que isso está sendo muito disseminado. Eu tenho um grupo também que a gente está criando uma comunidade muito legal para quem, vou fazer o merchan, para quem quiser ir lá, é Jornada do Luto Materno. Como é que é? Eu vou colocar o banner aqui, Carol. Isso, é Jornada do Luto Materno, no Instagram. É um site. É um site, é um movimento que eu criei há 3 meses, eu estava sonhando com esse movimento e com a clínica, outras demandas da maternidade, a gente acaba adiando, mas chegou um momento que eu falei, não, aproveitei esse momento de pandemia, que a gente está vivendo tão proximamente, né, as questões do luto, a gente não está perdendo crianças somente, a gente está perdendo principalmente familiares e pessoas
que, enfim, por conta do Covid foram embora. Então, eu falei, não, é hora de eu criar. Então, eu estou criando essa comunidade com essas mães, porque é um lugar, um espaço onde elas precisam falar sobre tudo que elas desejam falar. Um espaço de acolhimento, um espaço totalmente social e assim, de uma forma acolhedora, sem julgamento, sabe? Sem virar para aquela mãe e falar, chega disso, você já sofreu demais, está na hora de superar. Chega disso, você já falou muito do seu filho, para de falar sobre o seu filho, vira essa página, como se fosse um livro para virar a página, né? A perda de um filho. Então, a jornada está sendo um presente para mim, eu estou com uma equipe muito gostosa, muito humanizada também de trabalhar ali comigo, e o pessoal, a gente vai começar a fazer encontros virtuais, mas a gente já faz uma troca muito importante, muito especial por lá. Muito legal. Vou aproveitar e fazer o nosso merchan também, Carol. Muito bem. A gente foi tocado por essa causa do luto, né, neonatal, principalmente, porque não tem como são causas irmãs, né, a morte é algo iminente dentro, né, do universo da prematuridade. Então, só para dizer que no dia 19, agora a gente está lançando um grupo para pais enlutados, a gente está fazendo esse projeto, é um piloto para trazer, enfim, todas as questões relacionadas ao luto, de que maneira a gente pode ajudar. Então, no dia 19, o grupo para pais, e no dia 26 de novembro, um grupo de estudos. E tu tá super convidada a participar, porque quanto mais pessoas engajadas, né, a Tati tá junto com a gente, quanto mais mentes pensando de que maneira a gente pode mudar esse cenário, vai ser fantástico, assim. Então, fica o nosso convite também, e o Jornada do Luto Materno também, com a Carol Oliva, um projeto muito legal, Carol, bem legal, quanto mais pessoas a gente conseguir tocar e ajudar. E olha só, Diga. A gente precisa se unir, porque mesmo a gente estando junto nisso, assim, já é difícil a gente conseguir algumas mobilizações, conseguir alguma mudança. Então, eu falo que são forças, né? Eu tenho um canal no YouTube, pode procurar Carolina Oliva, que eu falo disso há 4 anos e é algo que é missão minha mesmo. Então, a gente tem que unir essas forças. Todo mundo que fala sobre isso, todo mundo que viveu isso, a gente tem que criar uma comunidade enorme, intensa, porque chega. Esse assunto não pode ser mais silenciado, ele tem que virar uma rotina. Ah, fulano perdeu o filho. Ah, você conhece a comunidade tal. Ah, você conhece. Então, assim, é assim, sabe? É através da informação que a gente consegue quebrar esse tabu todo, né? Em torno da perda. Carol, o Dr. Luiz Tavares, que é um nosso amicíssimo da causa aqui, e é um estudioso e um poeta dentro dessa área do luto também, cuidados paliativos. Lá no grupo. Tem uma sensibilidade gigante para isso também. Ele diz que a morte não tem a última palavra, jamais. Não tem. E que a gente não pode permitir realmente, né, que isso aconteça. E é importante que as famílias saibam que existem grupos de apoio, que elas não estão sozinhas, que outras pessoas já passaram por isso e podem ajudar, não só como acolhimento, né, de quem passou por isso, mas um acolhimento profissional, né, e que isso faz a diferença, né, para como essa experiência e esse trauma vai ficar depois na vida, né, dessas famílias, não só as mães, mas os pais também, que vivem esse luto. E como tu disse, muitas vezes fica com uma parte super cruel de fazer toda, né, o trâmite burocrático sozinho. Isso. Existe um perfil também que é o luto do homem. É muito interessante, assim, porque o homem ele não é convidado a momento algum na nossa sociedade a vivenciar os sentimentos dele. E principalmente a falar sobre os sentimentos dele. Eu sou psicóloga de mulheres e mães, mas eu tenho um público masculino muito forte, porque são pessoas assim que querem se desconstruir mesmo. Querem compreender por que eles foram tão condicionados a pensar como provedor somente, como pessoas que têm que ficar forte, que não pode chorar, que tem que sustentar a família em todos os sentidos, não somente financeira. E a gente sabe que não é assim. Né? Os riscos que um casal sofre, principalmente por viver isso, quando vivem isso, um casal pode se desconstruir totalmente. Eles podem
quebrar mesmo, chegar a uma conclusão, a outra que não, a gente superou de alguma forma a perda, mas não, o nosso relacionamento não superou. Então, é preciso muito cuidado quando profissionais, principalmente, cuidam desses casais, sabe? Não rotular esses casais é algo muito triste também. Ah, aquele casal que perdeu, aquele casal ansioso, aquele casal dramático, aquele casal... Sim, os rótulos, né, que às vezes são colocados. Isso é muito perigoso para a saúde emocional da população em geral, né, os rótulos, mas é muito perigoso principalmente em situações de perda, de finitude. Sem dúvida é um dos momentos onde a gente tem que ter mais sensibilidade como profissional, como ser humano, né, porque é o momento certamente mais devastador que um casal, né, que um núcleo familiar e um ser humano pode passar, né, que é a perda de um filho. Exato. Carol, eu queria te pedir para, assim, o que tu diria para as mães, né, que perderam bebês, mães e pais, famílias que perderam filhos, que mensagem tu deixaria para eles, para a gente trazer aqui hoje, então, essa palavra de acolhimento e informação também, né? Peço que tu deixe essa tua mensagem aqui. Sim. A primeira coisa que eu preciso falar para essas mulheres é que elas recebam o meu abraço virtual apertado, porque se eu pudesse abraçar cada uma, eu realmente estava do lado de cada uma, escutando a história delas, quantas vezes fossem necessárias delas contarem. Porque uma coisa muito importante delas fazerem agora é ficar perto de pessoas que são empáticas com a dor delas, né, com as dores delas. Procurar pessoas queridas, pessoas que olham para você e não vai te julgar porque você está tendo um acesso de raiva por conta da sua fé que está quebrada, ou uma vontade de gritar, de chorar, de mostrar totalmente sua vulnerabilidade. Sabe, se apega a essas pessoas porque elas vão escutar você contando cada etapa do que você vivenciou. E isso faz parte da elaboração melhor do luto, é você contar sua história, contar. Não é para o máximo de pessoas que você quer, também pode. Se quiser abrir, como eu fiz na época, abre um canal, fala sobre isso, fala sobre a sua dor. Isso é muito terapêutico, troca informações com mulheres que vivenciaram, procure grupos, não somente para você, mas para o relacionamento de vocês. Cuidado com palpites desnecessários, cuidado com pessoas que não compreendem o que você está passando, se afaste dessas pessoas. Esses momentos costumam ser, inclusive, benéficos, se existe benefício nisso, né? Para a gente conhecer essas pessoas, para a gente entender realmente quem está do lado da gente e quem não está. Tomem cuidado. Mas, principalmente, viva, sobreviva todos esses momentos. Todas as dores, todas as suas necessidades. Você está sobrevivendo, você vai sobreviver. Você vai ficar bem, a sua dor vai encontrar um lugar para ela. Vai ficar uma saudade mais leve, mais consciente do que você viveu, né? Você deve estar perguntando, gente, será que eu vou conseguir ser aquela mulher divertida, engraçada, gente boa, e que gosta de passear, que gosta de namorar o marido? Você vai, né? Eu falo muito marido, mas existem casos homoafetivos também, que tá tudo bem, tá, gente? A gente tem que incluir essas pessoas também. Então, essa é a minha mensagem. Viva tudo o que você tem que viver exatamente no momento, sabe? Viva. O primeiro ano é difícil, mas isso vai encontrar o seu lugar. Todo esse pesar vai ficar mais leve daqui a um tempo. E conte comigo, e com todos os profissionais de saúde que são abertos a essa causa, a compreensão, né, baseada em evidências científicas de que o luto é algo individual e que precisa ser tratada com cada pessoa. O seu luto não é igual ao da sua amiga, o seu luto não é igual de uma pessoa que você encontrou no luto. E principalmente não escute as pessoas que querem muito que você fique forte, não. Você vai ficar forte no momento certo, na hora certa. Perfeita a tua mensagem de se aproximar das pessoas que têm a empatia pela situação e que a gente sabe que não vão fazer algum comentário descabido, porque a importância da rede de apoio nesse momento
sem dúvida é gigante, e procurar ajuda, né, de profissionais, sem dúvida é algo que faz a diferença. Eu poderia ficar te ouvindo falar aqui o dia todo sobre isso, apesar de ser um tema sensível, tu traz isso com uma serenidade, com uma leveza, mesmo tendo passado por essa experiência, tu transformou isso em mais vontade de conhecimento profissional para ajudar outras pessoas. Isso é tão louvável, é tão lindo, tu tá de parabéns. Adorei conversar contigo. Eu queria te abraçar agora também. Tá vendo? Eu sinto falta dos abraços. Eu também queria. Tu tá em BH, é isso? Isso, sou de BH. Inclusive, eu tô num lugar bem privilegiado, assim. Nós temos uma faculdade, não, uma maternidade pública aqui que realiza esses protocolos de forma muito bonita. Nós temos várias equipes aqui no cenário particular, né, privado, mas que fazem trabalhos absolutamente necessários e maravilhosos. BH é um lugar onde consegue parir bem, onde consegue vivenciar desafios, tanto sobre o luto, mas na maternidade também muito bem. Mas a gente tem que fazer com que esse mundo, né, aliás, Brasil principalmente, porque o mundo já está conseguindo, mas o Brasil ainda está engatinhando. Então, BH, modelo a ser seguido, olha só. Exato. Muito legal. Carol, quero te agradecer muito pela tua participação, foi muito legal conversar contigo, não vi essa hora passar, e o que tu trouxe foi muito importante mesmo. Obrigada por compartilhar um pedaço da tua manhã de domingo aqui com a gente, para trazer essas informações. É um prazer. E vamos continuar nessa parceria, né? Depois da virada, que vai ficar um legado bem grande de grandes parceiros para próximos momentos. A gente vai te chamar para falar e para os nossos projetos que eu já mencionei, para os nossos grupos. Está super convidada. Obrigada, querida. Olha, eu estou lisonjeada mesmo, porque quando eu conheci a ONG Prematuridade, foi algo assim muito impactante para mim, sabe? Porque você viver, igual eu falo muito do puerpério, junto com o bebê de UTI, além de você estar vivendo aquilo tudo com muita intensidade, eu não quero passar do tempo, eu prometo. É algo que, assim, transcende muito o que a gente é, o que a gente é capaz. E ter grupos de apoio, ter informação como a ONG Prematuridade coloca, assim, de forma muito séria, muito baseada em evidência científica, além de acolher, porque a informação empodera, a informação traz para a gente um entendimento daquilo, né? Por que hoje eu compreendo mais a minha dor? Porque eu entendo mesmo, eu lutei por isso, né? O luto é isso, né? Você tem que buscar formas para que você se acalente. Então, a ONG me acalentou muito quando eu tive o meu Rafael prematurinho, e eu quero agradecer assim, muito, muito mesmo por vocês terem me convidado. E falar da Lilian, querida, que me convidou, que é uma amiga amada demais. E, inclusive, um beijo para a Lilian. Um beijo para ela, que não pode estar aqui, que nos trouxe esse super presente, que foi a Carolina Oliva. Obrigada pelo carinho, pode ser Carol Carol. Mesmo. Muito obrigada. Isso, Carol. Obrigada a você, querida. Obrigada mesmo, bom. Viu? Um beijo, bom domingo. Beijo, gente. Para você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, que conversa linda. A Carol tocou num tema que é super sensível e que a ONG sempre quer se envolver cada vez mais, que está relacionado à prematuridade. A gente quer estar junto nessas discussões com os profissionais e falar de cuidados paliativos, capacitar os profissionais para isso, porque realmente é uma situação extrema que um ser humano vive, e aonde a gente conseguir ajudar, a gente vai estar junto com a Carol e com outros profissionais. O Dr. Luiz comentou aqui também, nosso super parceiro para esses grupos, né, de estudos de cuidados paliativos. E